Bora falar também sobre o West Ham e Paquetá. O clube inglês recusou a última proposta feita pelo Flamengo. O rubro-negro vai precisar gastar mais dinheiro para ter seu camisa 10. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar que o West Ham recusou a mais nova oferta do Flamengo por Paquetá. A proposta do Fly era de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Estamos falando de 220 milhões em dinheiro, mais 32 milhões em bônus, ou 252 milhões de reais. O West Ham pede 45 milhões de euros, ou 284 milhões de reais, e ainda insiste em ficar com o Paquetá até junho. A tendência é que o Flamengo precise subir essa proposta e que o West Ham acabe por ceder, liberando o Paquetá ainda nessa janela de transferências. O técnico Nuno Espírito Santo foi perguntado se o Paquetá jogaria nesse sábado contra o Sunderland. Abre aspas para o técnico português: o Lucas não será relacionado para esse jogo. Nós temos de lidar com a situação dia a dia e tentar encontrar uma solução. Espero que o Lucas e o clube possam achar essa solução para que possamos seguir adiante. O West Ham tem pressa para acertar essa venda, até porque vai ter poucos dias até 31 de janeiro, 1º de fevereiro, quando se encerra a janela da Inglaterra, para encontrar um substituto, mas os caras têm batido o pé e não querem vender por menos do que 45 milhões de euros. Não me canso de lembrar daquela declaração do BAP, dizendo que agora o Flamengo tem 1 bilhão de reais para gastar em reforços. Isso certamente chegou na Inglaterra e está sendo usado contra o rubro-negro. Vamos para as notícias ou para a informação do Paquetá, que o pessoal está ansioso e está na nossa, não é home, como é que fala? Live. Thumb. Tá Na nossa thumb, o Bruno Andrade. Qual que é a atualização? Se não tiver, ele tem que inventar. Não, hoje, agora mais cedo, o Ben Jacobs, que é dos principais jornalistas ali do Reino Unido, disse que era expectável, convenhamos, que a proposta do Flamengo enviada ontem, oficializada ontem, os 40 milhões de euros globais, 35 de euros mais 5 de euros por objetivos fixos, 35, 5 objetivos, 40 milhões de euros, foi recusada pelo West Ham. Não surpreende, até porque ontem, quando eu trago essa informação juntamente com o Pedro Ivo, aliás, confirmando o valor que a gente sempre tinha dito, ou sempre disse, desde a semana passada, que o Flamengo desenhava essa proposta, 35 mais 5, ela foi oficializada, o West Ham pede 45. Então, se o West Ham pedia 45, pede 45 no caso, e o Flamengo oferta 5 milhões a menos, na verdade, são 10 milhões de euros líquidos a menos, porque depois a gente não tem aqui os pormenores desses valores variáveis, a parte de objetivos. Então, essa diferença de 5 milhões de euros, podendo ser 10 milhões de euros, claramente que para já não foi bem vista pelo West Ham, que pedia os 45, mas enfim, é um processo muito... é devagar, mas vai progredindo. Porque no começo das conversas, lá em dezembro, quando já existiu ou começou o acordo verbal entre Paquetá e Flamengo, o contrato de 4 anos, o West Ham pedia 57 milhões de euros. No último fim de semana aconteceu a tal reunião que a gente trouxe aqui, que aconteceria entre acionistas e diretoria do West Ham. Esse valor desceu de 57 para 45, ou seja, uma diferença de mais de 10 milhões de euros. E quando você desce de 57 para 45... você passa a mensagem clara que, olha, estou disposto a negociar, estou disposto a ouvir uma proposta que chegue perto daquilo que eu quero. E o Flamengo hoje nos 40, o West Ham no 45. Então a última informação, eu não confirmei ela ainda, tento confirmar, eu estou tentando confirmar, mas não me surpreende porque o jornalista é muito credível e porque ontem a gente trouxe a informação que a diferença existia. Então é natural que o não tenha acontecido. Mas o Flamengo, pelo menos aquilo que eu apurei ontem, e para mim serve como verdade ainda hoje, por enquanto o Flamengo não aumenta essa proposta. Porque o Flamengo considera que 40 milhões de euros para o Paquetá, 28 anos, daqui 6 meses entra no último ano de contrato e dificilmente você consegue uma grande venda de um bom jogador, independentemente da qualidade dele no último ano de contrato. O Paquetá começou a temporada já dizendo que não renovaria o contrato, aliás, uma informação que eu trouxe com o Felipe lá no comecinho da nossa live, nos primeiros dias, nas primeiras semanas do Fala Fonte. Então essa negativa do West Ham não preocupa o Flamengo por enquanto, porque ontem, mesmo sabendo que essa proposta ainda não ia ao encontro do que pedia o West Ham, ou do que pede o West Ham,
o Flamengo passava a mensagem de muito confiante, de tranquilo, de acreditar na negociação, porque tem o sim do jogador, porque confia que o valor é justo, porque o técnico português Nuno Espírito Santo já aceita perder o Paquetá agora e colocou essa batata quente nas mãos da diretoria. Então, enfim, é uma novidade, o não, diria que não oficial, mas oficioso por parte do West Ham, mas o nome continua em cima da mesa, a confiança continua muito grande, os valores continuam lá. Então é um Flamengo que não desiste por conta dessa negativa. Veremos então os próximos capítulos. Ainda acredito, agora é só acreditar, é só feeling, não é informação, que mais cedo ou mais tarde, mais 1 milhão aqui ou menos 1 milhão ali, o Paquetá fecha com o Flamengo, porque não há clima para ele. Ele não joga no próximo sábado amanhã. A gente trouxe também durante a semana. Ele não jogou contra o Tottenham no último fim de semana e não vai jogar agora amanhã contra o Sunderland pela Premier League, porque ele já passou a mensagem que quer voltar ao Brasil, quer fechar com o Flamengo, e o treinador entendeu. Então são muitos pontos favoráveis para essa negociação, apesar dessa diferença de 5, podendo ser, claro, 10 milhões de euros por conta do valor variável. Parece até a questão do Gerson um pouco com o Zenit, né? Porque o Gerson tinha avisado o Zenit que não ia ficar, que ele queria voltar ao Brasil. Aí o Cruzeiro fazia proposta, o Zenit recusava, mas parece questão de tempo a questão do Paquetá no Flamengo. Então, porque aí um outro ponto que eu tenho, não sei se o Bruno tem, né, essa informação por lá, é o seguinte: o Flamengo tem alguma concorrência? Acho que não, porque o Paquetá já recusou sondagens. Concorrência tem, mas o Paquetá não vai aceitar. O Paquetá deixou muito claro. Mas tem alguém querendo pagar mais de 40 milhões de euros? Quando surge essa negociação envolvendo o Flamengo e o West Ham, muito se falava do Tottenham. E o Tottenham, naquele momento, até aceitava pagar os tais 57 milhões de euros ou até 50 milhões de euros pelo Paquetá. Mas não adianta, o jogador está muito bem organizado no seguinte: ou volta para o Brasil, para o Flamengo, ou continua no West Ham, enfim, contra a sua vontade, mas nunca forçando a saída. Acho que não custa aqui reforçar que, por mais que ele queira sair, por mais que ele já tenha acertado um acordo verbal com o Flamengo, por mais que ele já tenha conversado com o treinador, o Paquetá é muito bem visto e sempre viu ali dentro do West Ham um abraço, um carinho muito grande por conta dos últimos problemas que ele teve, aquela questão das apostas, uma eventual suspensão na Premier League, e o West Ham abraçou ele. Então ele não vai forçar a saída, mas ao mesmo tempo deixou claro que quer sair. Então a concorrência, ela existe até a segunda página. O Tottenham ou outros clubes até podem procurar o West Ham, e o West Ham até pode aceitar, mas depois chega o Paquetá e fala que não, que ele quer o Flamengo. Então, nesse ponto, a negociação continua sendo muito favorável para o Flamengo, apesar dessa recente negativa. E até foi se falado nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, do Chelsea ter um suposto interesse no Paquetá. O planejamento para o jogo contra o Fluminense. Qual vai ser? Vou resumir exatamente como a pessoa do Flamengo me resumiu. Vene, nada mudará daqui para frente, será mantido. Eu vou pegar a frase de maneira literal da pessoa. Agora não tem mais volta. Nada vai mudar. Pronto. Então, vai ser mantido o que foi contra o Vasco da Gama. Planejamento mudou, vocês já sabem de toda a história. Inclusive, gente, deixa eu só dar um pitaquinho sobre isso. Eu acho que fizeram uma tempestade num copo d'água em relação a isso. Tentaram criar uma crise onde não tem. Eu não vejo o menor problema ter mudança de planejamento. Eu fui a favor? Não. Continuo sendo a favor, independentemente do que aconteça? Também não. Eu não mudaria o planejamento, mas isso é uma opinião minha. Mas é muito fácil eu opinar aqui, sentadinho, gravando esse vídeo para vocês. Agora, essa é uma decisão institucional. E é óbvio que o BAP nunca vai interferir em escalação. Ele apenas dá os pitacos. E essa decisão deveria, já falei sobre isso, deveria ter sido institucional mesmo. O BAP está certo. Era uma decisão muito importante e não poderia ficar nas mãos do departamento de futebol. Dito isso, não teve crise, faz parte do futebol e o debate daqui para frente tem que ser: por que o Sub-20 foi tão mal nesses jogos no Campeonato Carioca? Eu entendo média de idade e eu falei isso aqui. Não acho justo avaliar a qualidade de jogador e também de treinador por conta do início ruim no Campeonato Carioca. Mas o debate interno tem que existir. Por que a garotada não deu conta da forma que todo mundo imaginava? E por que precisou fazer o planejamento mudar?
Essa é a discussão que tem que ter internamente no Flamengo. E não se está certo ou errado, planejamento, não é isso. Eu acho que o planejamento deu certo, só que na prática acabou não dando certo e o Flamengo precisou mudar tudo. Então, para o jogo contra o Fluminense, será o elenco profissional com Felipe Luiz na beira do gramado. Isso não quer dizer que ele vai repetir o time, isso não quer dizer que ele vai botar o Arrascaeta, pouco provável que o Arrascaeta seja relacionado. Inclusive, Jorginho, que extraiu um dente também, pouco provável que seja relacionado. A ver se o Ayrton Lucas volta. Enfim, será o elenco principal. Talvez a gente possa ver um Léo Ortiz de titular e não o Léo Pereira, junto com o Vitão. Na lateral direita a gente possa ver um Varela, talvez. Enfim, Samuel Lino pintando no time titular, o próprio Luiz Araújo. Mas, respondendo a pergunta de várias pessoas na rua, nas redes sociais, o Flamengo vai manter o planejamento para o jogo contra o Fluminense. Ou seja, elenco considerado principal. Felipe Luiz na beira do gramado. Eu acho, agora é minha opinião, acho que tá certo. Agora tem que manter mesmo. Não dá para ficar indo, voltando, pronto. Agora mantém esse planejamento e vai assim focado, porque na quarta tem a estreia pelo Campeonato Brasileiro, no outro final de semana tem a Supercopa do Brasil, depois tem jogo importante novamente pelo Campeonato Brasileiro. Então agora, daqui para frente, tem que ser desse jeito. E segundo a pessoa do Flamengo falou, nada agora não tem volta, nada mudará. Vamos lá. Na zona mista, depois do jogo contra o Vasco, o Emerson Royal, que diga-se de passagem, fez uma boa partida. Ele falou muito sobre o período dele nas férias, que ele se dedicou bastante para voltar melhor fisicamente. Ele tem noção que na reta final da temporada passada ele foi mal, ele foi muito criticado pela torcida do Flamengo. Eu acho que críticas até mesmo justas, porém não dá para classificar que a contratação não deu certo ou não por conta desses poucos meses do Emerson Royal. Inclusive a gente tem bons exemplos no atual elenco. Léo Pereira começou muito mal hoje, inclusive fez uma baita partida contra o Vasco. Mas quem? Pulgar também começou mal e depois deu a volta por cima. Varela, baita exemplo também. E eu acho que o Emerson Royal vai seguir o mesmo caminho. E ele falou sobre a dedicação dele durante as férias. Ele treinando, enfim, se preocupando com a parte física. E não foi só ele. Por que o Flamengo mostrou uma qualidade física tão grande em cima do Vasco da Gama, mesmo o Vasco da Gama tendo voltado antes, já tendo estreado na temporada? Por conta da dedicação dos atletas. Isso não aconteceu por acaso. Como acontece em todos os clubes, em todos os anos, o Flamengo passou uma cartilha para os jogadores. Férias são férias, gente. Não tem como você exigir para o cara continuar acordando cedo, treinando, deixar de comer uma coisa que ele gosta. Estou dando aqui exemplos. Curtir à noite. Pois é, durante as férias a gente viu vários vídeos aí de jogadores. Léo Pereira em Fernando de Noronha. Emerson Royal fazendo festa de despedida da casa dele. Férias. Só que, durante as férias, eles também seguiram uma cartilha importante passada pelo clube, pela equipe de fisiologia, departamento médico em geral. E por conta da dedicação desses atletas durante as férias, a gente pôde ver um desempenho tão bom do Flamengo no primeiro jogo da temporada desses jogadores, fisicamente falando. Os caras estavam voando em campo. Enquanto isso, os jogadores do Vasco botando língua para fora, gente. É muita dedicação dos atletas. E isso precisa ser valorizado, o lado profissional desses jogadores. Onde eu quero chegar? Não há mais espaço no Flamengo e até mesmo no futebol em geral para a falta de profissionalismo. Não há mais espaço para jogadores estilo anos 90. Eu sei jogar futebol, vou treinar para quê? O Romário fazia isso. Mas era o Romário. Não dá para um jogador, entre aspas, comum, querer fazer isso, ainda mais nos tempos atuais. Então, fica aqui o relato de por que os jogadores estavam tão bem fisicamente, graças à dedicação deles, ao profissionalismo deles. Eu peguei como gancho o que o Emerson Royal disse, mas todos fizeram, obviamente. Olha aí o Gonzalo Plata, fisicamente falando, cara, um leão voando em campo. Então, palmas para os jogadores, voltaram muito bem das suas férias, inclusive o Felipe Luiz elogiou isso bastante, e é assim que se faz um elenco vencedor, e é o elenco do Flamengo. Tamo junto, galera, até o próximo vídeo, fui!